Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Também quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Quem está feliz nessa noite, dê um brado de glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, antes de entrarmos na palavra de Deus, eu quero fazer aqui algumas apresentações. Está conosco, vindo da cidade de Cuiabá, são os nossos amigos íntimos. Nós já conhecemos há mais de 10 anos para mais, né? Está conosco o nosso companheiro Valdinei. Ele é músico ali em Cuiabá, junto com a sua esposa, a irmã Renata, e também a sua filha, a irmã Isa, vindo ali do residencial Santa Terezinha, na cidade de Cuiabá. Se coloque de pé, vamos recebê-los com um bem-vindo. Eles estão ali na nossa casa e é sempre um prazer recebê-los. Eles estiveram aqui também no dia que eu tomei posse, aqui no Jardim Califórnia, e após um ano eles estão de volta. E assim vai sendo. Cada ano eles vêm fazer uma visita para nós. Que diremos a eles? És bem-vindo em nome de Jesus. Está ali um grande maestro, tocador, né? Grande músico, nosso companheiro irmão Valdinei. Também, irmãos, eu tenho um carinho de apresentar este jovem futuro obreiro da casa do Senhor Jesus. Esteve ali passando por um momento difícil, mas aprove o Senhor trazê-lo novamente, como o Senhor prometeu aqui para ele. E ele está aqui de novo, né? Wellington, seja bem-vindo em nome de Jesus. E saiba que aqui, esta é a sua casa. Aqui, você e a sua família sempre será bem-vindo. Vamos receber o Wellington com bem-vindo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. É Deus cumprindo as promessas, né, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Ele vai futuramente, ele vai preparar o testemunho e ele vai contar aqui. Tá bom? Aí fica melhor, aí os irmãos vão entender a minha alegria e a felicidade de apresentá-lo nesta noite. O Maurício? Cadê o Maurício? Coloca de pé, Maurício. O Maurício. E a Vanusa, né? Como é que é o nome dela? Não? Como é que é o nome da senhora, irmã? Carol, se coloca de pé também. Irmãos, o Maurício e a Carol, pós o culto no domingo, eles reconciliaram, tá? Eles reconciliaram e estão de volta. Carol já é de casa, Carol já foi líder das crianças, Carol já regeu as crianças, junto com a sua mãe que cooperou aqui também junto conosco. Então, ela está retornando para casa também. Que diremos a esse casal? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu acredito que aqui seja o lugar deles. Em setembro, eles estão casando, né? Estão casando para entrar em comunhão. Essa igreja pode dar glória a Deus, mas um casamento vai ter para nós nessa noite. Meus queridos irmãos, abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Louvo a Deus pela vida dos meus companheiros que estão aqui atrás, em minha retaguarda. Nesta manhã eu não pude estar aqui, senti muita falta. Estive ali ensinando na sede, mas pelo que eu vi, foi uma bênção, né? Oh, glória a Jesus. Foi uma bênção. Então, não deixe de congregar na escola bíblica dominical pela manhã dos domingos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Glória a Jesus. A partir do versículo de número 25. Hoje é um culto da família. E eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração. Quem achou, diga amém. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que
todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para salvar? Agora o verso de número 31, toda a igreja vai dizer: e eles disseram agora: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e tua casa. Sente glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, a história do carcereiro de Filipos é uma das passagens mais marcantes sobre o poder de Deus para alcançar uma família inteira com a mensagem de salvação. Paulo e Silas estavam presos injustamente, depois de terem sido açoitados por anunciarem o evangelho. Mesmo feridos, encarcerados, eles não reclamaram, eles não murmuraram. Sabe por quê, irmãos? Porque Paulo e Silas eram crentes, ainda que eles estavam no meio da dificuldade, ainda que eles estavam enfrentando lutas. Porque acontece que nos dias de hoje, qualquer coisinha que nós passamos, a primeira coisa que nos passa na cabeça é abandonar a fé que nós estamos, é abandonar a Cristo Jesus. Mas Paulo e Silas vão fazer diferente. Paulo aqui não está pulando de alegria do lado de fora. Paulo aqui não está nas ruas comemorando. Paulo não está aqui em um ambiente agradável. Paulo e Silas estavam presos em prisões. Paulo estava agora sofrendo os açoites, havia apanhado bastante, havia passado um processo difícil, porque anunciara a palavra de Deus. Então o texto vai dizer que à meia-noite, oh glória a Jesus. Sabe o que é isso, irmãos? O dia pode ser difícil, a noite pode ter entrado difícil, mas pode acontecer alguma coisa a partir da meia-noite. Eu vou dizer alguma coisa: Deus não tem preocupação com o tempo, como já foi dito aqui nesta noite. Ao tempo pertence a Deus. Talvez Paulo e Silas poderia ter desanimado, talvez eles deram entrada pelo dia na prisão, e ali eles estavam orando a Deus, pedindo para que o Senhor fizesse um milagre. Passado várias horas, e à meia-noite o Senhor resolveu atendê-los, e perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam. Sabe o que é mais bonito? Você não vê Paulo reclamando, você não vai ver Silas reclamando, vocês vão ver eles orando e louvando a Deus. E o que é isso, pastor? O maior segredo para um pai de família, o maior segredo para uma mãe de família, no meio da dificuldade, não adianta procurar papai, não adianta procurar mamãe, não adianta procurar o patrão. O que tem que fazer na hora difícil é adorar ao Senhor, é adorar ao Senhor, porque quanto mais você adora, mais cadeias vão caindo, quanto mais você adora, as correntes vai sendo quebradas. Meu Deus, aleluia. Eu não sei qual eram os louvores que eles entoavam, mas alguma coisa aconteceu diferente. Eu não sei qual era a oração de Paulo, qual era a oração de Silas, ou se um orava e um outro cantava. Talvez eles estavam na mesma sintonia, porque a Bíblia vai dizer que algo extraordinário vai acontecer. Algo extraordinário aconteceu. Um grande terremoto abalou os fundamentos da prisão. E sabe o que aconteceu? E sabe o que aconteceu? As cadeias foram quebradas, as correntes caíram e eles foram soltos. Por quê, pastor? Por causa de um adorador. Quando tiver um adorador olhando para o céu, agradecendo a Deus, aleluia, as portas vão se abrir nesta noite. Oh, glória. Pastor, as portas se fecharam. O segredo está no texto. Oravam, adoravam. Mas acontece que tinha alguém observando tudo.
Diga, no sucesso tem gente observando, na derrota vai ter gente te observando. Ou seja, o crente nunca vai passar desapercebido. Eu vou repetir, o crente, Wellington, nunca vai passar desapercebido. Porque um crente, quando tem o poder de Deus em sua vida, ele incomoda. Como foi dito na escola dominical nesta noite, a presença do Espírito Santo na vida de um homem, como diz o texto, Paulo estava cheio do Espírito. Então alguma coisa tinha que acontecer. As correntes caíram, as portas se abriram, mas tinha um carcereiro olhando e observando. Esses crentes são malucos, eles estão presos, mas estão glorificando. Esses crentes estão doidos, estão passando por açoites, mas estão adorando. Abre a boca nesta noite, está difícil, abre a boca nesta noite. Quer receber alguma coisa de Deus? Abre a boca. O carcereiro pensou que eles tivessem fugido. Ficou desesperado. O carcereiro aqui, ele tinha a obrigação de cuidar daqueles que estavam presos. Por um descuido, talvez passou pela cabeça dele: deixei eles fugir. O carcereiro tem uma família. O carcereiro aqui, ele é assalariado. Se o seu superior soubesse que os dois periculosos para a sociedade pecadora daquela época, porque a Bíblia diz que esses homens atearam fogo em Jerusalém. Esses homens eram tão cheios do Espírito Santo. Eu estou falando dos apóstolos. Esses homens eram tão cheios do Espírito Santo que eles incomodavam a cidade. Eles botaram Jerusalém de cabeça para baixo. Eles derrubou, aleluia. Eles entraram em Filipe, em Éfeso, em Corinto e fizeram uma bagunça, porque Satanás não suporta homens cheios do poder de Deus. Satanás não aguenta ver os homens que têm o poder de Deus. Ele ficou desesperado. Aí Paulo olha para ele e fala: ó, antes de você pegar essa espada aí e colocar no seu pescoço, porque ele sabia que ele sabia que seria punido. Os homens fugiram na mente dele. Agora eu preciso fazer alguma coisa. Então ele não vai pensar na família. Sabe qual é o problema dos dias de hoje? Muitas das vezes, durante o problema que enfrentamos, nós se esquecemos que tem uma família. Vou começar a pregar agora. Ele ficou tão... Irmãos, quem nunca viveu uma situação de desespero, ao ponto de dizer: Senhor, se possível, mata eu. Não quero aqui ser melancólico ou ser emocionalista, não. Mas existem problemas na cabeça de um homem. Eu falo de homem porque eu sou um, que às vezes dá vontade de sumir, às vezes dá vontade de ir embora, às vezes dá vontade de largar tudo e não olhar para trás. Agora esse homem faz diferente. Ele vai pegar uma espada e vai pôr no pescoço. Por quê? Por causa da culpa. Para ele falhou. Talvez você esteja vivendo isso hoje. Talvez na sua mente você pecou, você errou, e a espada está sobre o seu pescoço, dizendo: eu não vou suportar o que eu fiz, eu não vou suportar o que está acontecendo na minha vida. Mas de longe alguém respondeu e disse: não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. Ei, não te faças mal, porque aquele que chamou pelo teu nome está na casa. Não te faças mal, porque Jesus chegou primeiro para te dar vitória, para te dar vida. Ai, aleluia.
Meu socorro vem do Senhor. Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E aquele momento transformou uma situação de desespero em uma oportunidade de salvação. Eu vou repetir: naquele momento de tão desespero daquele homem, se tornou uma oportunidade para que aquele homem fosse salvo. O carcereiro então fez uma pergunta que revela a maior necessidade de todo ser humano. Ele vai fazer uma pergunta que eu e você precisamos fazer todo santo dia. Qual é, pastor? Verso de número 30. Senhores, eu estou falando de um homem que tinha respeito. Ele não olhava a marginalidade ao pé da letra. Ele vira e fala: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? A resposta de Paulo e Silas foi simples, profunda e poderosa. Aleluia. Você já se perguntou como que nós podemos fazer para nos salvar? Você já perguntou o que pode acontecer para que nós possamos entrar na porta da graça? De uma coisa um hino que foi aí incomodado por até pastor presidente de renome, que fala: porque deixaram de falar do céu, porque deixaram de falar da santificação. Um presidentão levantou aí, se revoltou, chamou o hino de lixo. Mas a verdade é única: nós deixamos de falar do céu, nós esquecemos que isso aqui tudo é passageiro. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã quem garante se nós não vamos entrar pelos portões celestiais? Ei, o que queres que eu te faça para que você entenda que a salvação não depende do A, não depende do B, não depende do C. A sua salvação depende de você. Senhores, como que eu faço? O que eu tenho que fazer para me ser salvo? Qual foi a resposta de Paulo? Crê no Senhor. Ei, olha a resposta de Paulo: crê no Senhor. Mas eu já creio. Não. Crer é acreditar. Crer é viver a base de Deus. Crer é abandonar o eu. É deixar Deus viver na sua vida. É ser dependente dEle. É andar com Ele. É ter intimidade com Ele. Crer no Senhor é viver entregue a vida a Ele. Crê no Senhor. Sabe qual é o problema de hoje? A incredulidade entrou nas igrejas. Eu tenho certeza, enquanto eu sou pregando, enquanto eu sou falando desse Deus, tem alguém dizendo: não, para mim não dá mais certo. Não, o pastor está falando aí, mas nada resolve. Olha o que Paulo responde: crê no Senhor. Não crê em mim, não crê no presbítero Miguel, não crê no presbítero humano, crê no Senhor Jesus. E a última: e será salvo. E será salvo. Sabe qual é a maior importância para a vida de hoje? É a nossa salvação. Hoje não importa quanto você tem na sua conta. Hoje não importa quanto que você tem lá na sua casa, os seus bens, os seus carros, a sua casa. Hoje o que importa é, se a trombeta tocar, tu vai ver Jesus. Se Jesus voltar nos dias de hoje, você vai se encontrar com Ele. Você vai encontrar com Jesus. Estou sentindo a graça. Ouvimos o testemunho agora de um morador de Juara. Foi fazer uma simples viagem. Sabe qual é o problema do homem? É dizer: eu vou ali e já volto.
O problema de eu vou ali e já volto é que nesse intervalo aí não é o nosso tempo, o tempo é de Deus. Se nesse intervalo aí você não colocar Deus no meio, pode ter certeza que pode acontecer alguma coisa e você não voltar. Ei, acontece que o homem se acha dono dele mesmo, fala eu vou, você não vai não, você vai se Deus mandar, eu vou, você vai se Deus querer, se você... Se Deus quiser, você volta. Se Deus não quiser, você não volta. É simples. Mas o homem bate no peito. Eu volto, não volta não, irmãos. Ah, se não for as misericórdias do Senhor. Se não for as misericórdias do Senhor, nós nem tínhamos acordado hoje. Se não fosse a misericórdia do Senhor, você não estaria olhando para mim nesta noite. Você teria, oh glória, Deus te escolheu para estar aqui, para ouvir essa palavra. E o Senhor diz para você: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, vírgula, tu e a tua casa. Tem uma vírgula aqui, ó. Será salvo. Tão interessante que Lucas, o escritor de Atos, ele vai pôr uma vírgula, porque a preocupação do Senhor Jesus não é só com nós, é com a nossa casa, a família. A preocupação do Senhor Jesus não é só comigo. Deus me ama, Ele quer que eu vou para o céu, mas Ele tem também o desejo de salvar a minha casa. Uma coisa é o crente egoísta. O que é o crente egoísta? O crente que só pensa nele mesmo. O irmão Valdinei, o crente que só pensa nele mesmo. Acontece que o Senhor não pensa assim. O Senhor não tem essa acepção. Eu me lembro muito bem, Jesus andando pelas ruas de Jerusalém. Ele passa debaixo de uma figueira, olha para cima. Tem um homem pequeno lá. Ali é Zaqueu, homem de pequena estatura. Ninguém dava nada para ele de tamanho, mas aquele homem tinha uma importância muito grande relativa dentro de Israel. Ele era um dos coletores de imposto, ou chefe dos coletores de imposto, um homem muito rico, mas aprouve ele fazer um sacrifício. Ei, irmão, ser crente não é fácil não. Ser crente vai exigir sacrifício. Para você receber a tua salvação, você vai ter que renunciar a algumas coisas para você receber a sua salvação. Como diz o hino, o crente não entra de qualquer jeito no céu. Tanto que nós louvamos, tanto que nós já ouvimos, no céu não entra pecado. O pecado não tem espaço para entrar no céu. É noite de nós consertar a nossa vida. Deus está dando aqui, não é chave de apartamento. Deus está dando, não está dando aqui chave de carro. O que Deus está dando é chave de fenda para você apertar esse parafuso e voltar para a presença de Deus. É tempo de apertar e voltar para a presença de Deus. Aí ele olhou para o pequenininho. Ô Zaqueu. Zaqueu está admirado, olhando de cima. Ei, tem momento na vida da gente que a gente está em cima. Tem momento na vida da gente, cooperador Mateus, que a gente está em cima, mas nesse momento o Zaqueu é obrigado a descer, porque o Senhor diz para ele: Zaqueu, desça depressa, desça depressa. Talvez para se cumprir essa palavra, você vai ter que descer. Para Jesus salvar sua família, para Jesus salvar teu esposo, para Jesus salvar tua casa, vai ter que descer na presença de Deus, vai ter que descer na presença de Deus. Sabe qual é interessante aqui, o presbítero Lira? Que mesmo aquele homem com um grau de conhecimento, a fama que ele tinha no meio dos romanos, ele vai descer como o mestre mandou. Que é isso, pastor, que o senhor quer dizer? Que a vitória vai ter que descer. Quer ver teu filho? Quer ver a tua filha dentro da igreja? Vai ter que descer. Oh glória, descer na presença de Jesus muda a história. Quando ele desce, tem uma resposta do Senhor vindo para ele dizendo: Zaqueu, hoje me provém pousar na tua casa. Eu vou repetir: Zaqueu, só porque tu desceu do seu pedestal, ei, você não é grande, você não é grande. Desça depressa, Zaqueu.
Deus está mandando alguém descer nesta noite. Vai ter que descer. Ah, mas eu sou importante, o problema é seu. Vai ter que descer. Ah, mas eu tenho nome, não tem não. Vai ter que descer na presença dEle. Hoje eu vou na tua casa. Irmão, já pensou? O próprio Jesus fala: vou descer na tua casa. Só entende isso quem abre a porta para Jesus entrar. Por quê, pastor? Porque tem gente que fecha a porta para Jesus. Tem, pastor? Tem. Mostra, prova para mim que Jesus não entra na minha casa. Jesus só entra se você dá liberdade para Ele. Jesus não é intruso, Ele não é homem de surpresa que chega entrando, não. Jesus tem educação. Eis que estou à sua porta e bato. Jesus está batendo na porta de alguém, mas tem alguém fechando a porta para Jesus. Jesus quer entrar, Jesus quer fazer parte da vida de alguém, mas infelizmente tem gente que fecha a porta para Jesus. Abre a porta para malandragem, abre a porta para fofoca, abre a porta para todas as coisas, mas não abre para Jesus entrar. Zaqueu desce do seu orgulho. Zaqueu desce das suas vestes gloriosas, da sua linda mansão. E quando eles vão entrando, acredito eu que Zaqueu teve o prazer de abrir a porta para Jesus. E vai acontecer algo interessante. Quando Jesus entra, Jesus observa, olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, hoje chegou salvação para esta casa, para esta casa. Se você abrir a porta para Jesus, vai ter salvação no meio da tua família. Se você abrir a porta para Jesus, mas é para abrir mesmo, irmãos. Não é para dizer que abre e na verdade não está aberta. É abrir a porta para Jesus. Crente é doido, irmãos. Chega na tua casa, eu te desafio. Chega na tua casa, coloque a chave na fechadura e abre a porta. Chama, fala: Jesus, entra na minha casa. Faça isso. Mas só pare de chamar Jesus quando você sentir que Ele realmente entrou. Por quê, pastor? Vai ter hora que você vai gritar por Ele e Ele não vai conseguir entrar, porque Ele não entra em casa suja. Jesus é enjoado. Jesus não entra em casa poluída. Jesus não entra em casa onde há coração dividido. Uma hora está na igreja, uma hora está no mundo. Jesus não aceita isso. Jesus é ciumento. Jesus quer você por inteiro, quer a tua casa por inteiro. Candaraba soube a labanda cair. Vai apertar um pouquinho, mas para entrar no céu não é de qualquer jeito. Candaraba soube. Aleluia. O que eu devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor, crê naquele que morreu, aquele que pagou o preço, aquele que vive e reina eternamente. Nesta noite, pelo amor de Deus, sai dessa frieza espiritual, sai dessa mornidão, sai do muro, desça para a presença de Deus. Qual é a crise que você está enfrentando? Uma crise no casamento, um filho que está afastado, dificuldade financeira,
conflitos familiares, quem que não tem? Alguém dentro de casa que perdeu a fé, oh glória, uma situação que parece não ter solução, mas escute isso, a Cristo não significa que Deus abandonou sua família. Às vezes aquilo que parece ser o fim é justamente o cenário onde Deus vai começar uma nova história. Deus vai começar uma nova história. Levante a mão quem crê. Deus vai começar a escrever uma nova história. O Wellington, se prepara, porque tem uma nova história chegando para a tua família, tem uma nova história chegando para a tua casa. Ei. O carcereiro teve uma experiência incrível. Só quem gosta de Bíblia, irmãos. Eu vejo que as pessoas perderam, irmã Neuzinho, o amor, o apetite pela palavra de Deus. Olha o texto. Olha o texto, verso de número 32 diz: e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Eu vou repetir: e eles pregaram a palavra de Deus. E todos que estavam na casa ouviram a palavra de Deus. Sabe qual é o problema? Falei hoje na sede. Sabe qual é o problema de hoje? Porque não tem avivamento. Cadê o avivamento vindo para o Brasil? Responde para mim. Depois de uma pandemia, nós acreditávamos que os crentes iam para a igreja, que não ia ter espaço, as igrejas teriam que aumentar porque todos viriam. Aconteceu ao contrário. Os crentes estão cada vez mais frios. Os crentes estão desviados dentro da igreja, reclamando, murmurando. Mas eu quero dizer uma coisa: existe um tempo que está se aproximando. O avivamento não vai vir por melodias, o avivamento não vai vir com canções, o avivamento não vai vir com gritaria, o avivamento não vai vir com pula-pula, o avivamento vai vir pelo poder da palavra de Deus. Paulo, quando chegou em Éfeso, havia um templo chamado Templo da deusa Diana, a Afrodite do amor. Lá os pagãos faziam seus cultos. Paulo chega, tem 12 homens. E os 12 homens conheciam ali até o batismo de João. Por quê? Porque não tinha quem lhe ensinasse, não tinha quem pregasse a palavra para eles. Apolo pregou, mas não pregou a totalidade. Sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? Os pregadores não estão pregando a totalidade. Eles falam de prosperidade, mas não falam que é preciso renunciar a si mesmo para entrar no reino de Deus. Eles pregam a facilidade, mas não pregam que para entrar no céu precisa ser santo. Eles falam de um evangelho barato, aonde massageia o seu ego aqui, mas quando você vai ver, a realidade é outra. Jesus está dizendo: a palavra vai ser pregada em tempos e fora de tempo, mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 12 homens. Paulo chega e fala: vocês nunca ouviram falar do Espírito Santo? Eles falaram: não. Nós só fomos batizados no batismo de João. E qual era o batismo de João? O batismo do arrependimento. Ah, então vocês estão todos arrependidos? Sim, nós se arrependemos. Aí Paulo vai dizer e continuar dizendo: então vocês precisam conhecer o batismo do Espírito Santo, aquele que Jesus prometeu que viria como fogo, o consolador que deixaria nesses últimos dias para nos consolar. Sabe qual é o problema da maior depressão da igreja? É a falta do Espírito Santo. Sabe qual é a pílula que nós temos que tomar para que nós voltemos a sentir o fogo de Deus? É tomar primeiro lugar, vergonha na cara. Segundo lugar, buscar a presença do Espírito para que nós saiamos desta vida. Meu Deus. João batizava com água. Aí ele dizia:
eu estou só preparando o caminho, porque vem um aí, oh glória, se eu fosse você eu já tinha dado glória, porque vem um aí, que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. Porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Porque perderam a presença do Espírito Santo. Aleluia. E hoje eu estava comentando com meu amigo Valdinei ali em casa. Pedro foi transformado quando ele entra para dentro do cenáculo, e a Bíblia diz que havia 500 orando. Dali a pouco passou uns 2 dias, ficaram somente 300. 200 desistiram, porque eles estavam debaixo de uma promessa. E qual era a promessa que Jesus fez? Que viria sobre ele o Espírito Santo de Deus. Aí, quando o tempo vai se passando, porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Se ele quiser fazer, ele faz. Se ele não quiser fazer, ele não vai fazer. Aí acontece que agora sobrou 120. Atos capítulo 1, 120, com os joelhos dobrados. 120, não era na rua não, era dentro da igreja. 120, não faltava em culto não, eles eram frequentemente assíduos à oração. 120 que respeitava a autoridade de Pedro. 120 que estava confiante que ia descer do céu o poder do Espírito Santo. Aí a Bíblia vai dizer que veio do céu um som. Que som é esse? Um som de um vento veemente, impetuoso. E a Bíblia vai dizer que aquele vento foi entrando, que aquele fogo foi entrando, e os que estavam com os joelhos dobrados começaram a sentir. Parece que eu sinto. Começaram a sentir. O Espírito foi entrando. Dali a pouco todos foram batizados e cheios do Espírito. Por que vocês não querem mais ser batizados? Jesus está perguntando. Por que vocês não querem ser mais cheios do meu poder? Por que vocês não oram mais? Por que vocês não buscam mais? Porque pararam de falar do céu. Tem alguém que canta esse hino aí? Tem alguém, alguma das irmãs que louva esse hino? Você canta, irmã Antoniela, esse hino? Porque pararam de falar do céu, não canta? Então coloca ele tocado aí, o presbítero irmão Lucilo. Enquanto ele procura ali. Verso 32. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Oh glória, note que na mesma noite, ele e toda a sua casa, ele e toda a sua família foram batizados. Eu vou repetir, ele, o carcereiro e toda a sua família foram batizados. Verso 33. A prisão virou púlpito, as correntes viraram testemunho, a crise virou oportunidade, e uma casa foi alcançada pelo poder do Evangelho. E eu tenho uma palavra para a sua família: não permita que a crise determine a postura, a espiritualidade da sua casa. Está passando por dificuldade? Ore mais. Está passando por luta? Me busque, diz o Senhor. Está passando por um aperto? Volte à presença do Rei. Ei. Não permita que a crise determine a postura espiritual da sua casa. Continue adorando, continue orando, continue confiando, continue pregando essa palavra. Pode soltar, Lucilo. Continue pregando essa palavra. Se coloque de pé, igreja do Senhor Jesus.
Se coloque de pé e vamos adorar Ele nesta noite. Não admita ir para sua casa do mesmo jeito que você chegou. Ai, não admita. Sai daqui com essa chama acesa. Aumenta, meu filho, aumenta isso aí. Ai, aleluia. E outros em seus cavaleiros, muitos te louvam com lábios e o coração dividido, perdidos dentro da casa do Pai. Já não se lembram que o céu é real, tão ocupado com coisas banais. Abre os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta
pode dar um glória a Deus para Jesus? Quem pode dar um glória a Deus para Jesus? Uma família aos pés de Cristo é uma família que encontrou o caminho da salvação. Jesus não quer apenas salvar indivíduos, Ele deseja alcançar casas, transformar famílias e fazer delas instrumentos para a sua glória. Candarábia, súbia. Maurício e Carol, vem aqui. Evanusa, vem aqui, irmã. Ela é o que? Sua, Wélio? Sua amiga? É. Vem aqui, irmã. Vem do lado dela aqui. Até quando tu vai chorar na tua vida? Até quando tu vai andar de cabeça baixa, vivendo essa vida que tu leva? Eu não te conheço, mas o meu Deus te conhece. Sabe por que Deus te trouxe aqui? Não foi porque você quis, porque você recebeu o convite. É porque Deus quer mudar a tua história. Deus quer entrar na tua vida. Deus quer mudar as situações, mudar os tempos. Chegou o tempo de você erguer a sua cabeça e cantar o hino da vitória. Candarábia, sóbria, candarábia. Mas o Senhor quer algo a mais de ti. O Senhor quer algo a mais de ti. E hoje Ele bate na porta do teu coração e te chama para algo novo. Se tu quiseres, se tu creres no que eu estou dizendo, aceita esse Jesus nessa noite. E tu crendo, será salvo tu e a tua casa, diz o Senhor. Tu quer esse Jesus hoje? Tu quer aceitar Jesus como único e suficiente salvador? Não estou chamando você para ser crente. Eu estou chamando você para aceitar Jesus. É o primeiro passo que você tem que dar. Você está vendo um monte de crente aqui, mas todos eles que estão aqui deram um primeiro passo para que Deus pudesse transformar a vida deles. E nesta noite o Senhor está pedindo: dê só um passo, que o resto quem vai fazer sou eu, diz o Senhor para a tua vida. Tu aceita Jesus nessa noite? Já tem uma alma para Jesus. Candarábia soube alaim. Eu estou sentindo a presença de Deus. Oh, glória a Jesus. Vem aqui, irmã. Vem aqui, irmã Solange. Vem cá, minha filha. Dê um abraço nessa jovem aqui. Candarábia sóbria. Se eu fosse você, eu já tinha dado glória, porque é uma vida que está aceitando a Jesus. Carol, levanta a sua cabeça, diz o Senhor. Deus vai te alimentar, Deus vai cuidar de ti. Mas existe algo que você precisa fazer: renuncie. Deus já está falando com você. Renuncie. O processo está difícil, a barra está difícil, como diz aí fora, mas o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Tu é uma coluna dentro da tua casa, e essa coluna precisa ter alicerce. O que é alicerce? Estrutura. A sua estrutura não está no homem, a sua estrutura não está nos indivíduos que te cercam, está em Cristo Jesus. A sua raiz, a sua força. Volte a buscar a presença de Deus. Volte a buscar a presença de Deus. Tu quer ter vitória na tua casa? Volte a buscar a presença de Deus. Oh, glória a Jesus. Receba a visita do Senhor dentro do teu coração nesta noite, porque Ele te visita, mulher. Candária, bandarábia, súbia. Candária, súbia, candarábia.
Prepara, porque Deus vai te usar. Prepara, porque Deus vai mudar a tua história. É tempo de você erguer a cabeça. É tempo de você voltar para onde tu veio, mas de cabeça erguida. Porque olharam para você e falaram: não vai ser, não vai dar nada, não vai ser ninguém. Mas o Senhor está dizendo: vou eu te levar de volta, e tu serás um instrumento naquele lugar. Será o meu instrumento naquele lugar. Maurício, levanta a cabeça, porque Jesus visitou a tua casa nesta noite. Porque pararam de falar do céu. Vem cá, ô Miguel, dá um abraço no Maurício aqui. Quem falou que Jesus não salva índio? Olha um índio aqui, ó.